Bom dia, amigos. Boa tarde, né? Estamos às 12 horas e 20 minutos, quase 12 e meia, meio-dia e meia, do dia 7 de janeiro de 2023. Então, estamos gravando já de tarde. O tempo está nublado e eu supus que fosse pela manhã. E vamos então aqui direto ao assunto. Vamos continuar nossa playlist, nossa série, de onde nós paramos. No vídeo anterior, nós deixamos claro que há três sistemas principais de educação. Educação de adultos. Aqui, quando eu falo educação, né, o nosso canal é educação de adultos. Então, três temas principais, né? O cristão, o psicanalítico e junguiano, segundo a nossa escolha. Você pode escolher outros caminhos, viu? A psicanálise não é somente junguiana, existem muitas outras. Mas eu aqui, quando falar em psicanálise, vou falar exclusivamente de Jung. E o terceiro caminho, que é as sociedades secretas, da qual aqui eu posso falar com mais precisão e conhecimento de causa, que é a maçonaria. Vamos iniciar pela maçonaria. Bem, em todas as três opções, quer eu opte pelo cristianismo, quer eu opte pela individuação de Jung, quer que eu opte pela maçonaria, é necessário, antes de tudo, tornar-se um homem. Por quê? Porque, infelizmente, nós nascemos animais. Esse livrinho, que é o ABC do Ocultismo de Papus, ou Papus, eu prefiro pronunciar Papus, né? Ele traz aqui uma coisa curiosa, né? Um glifo, que eu adoro esse glifo, né? A Issim de Assíria, para mim, ele é o símbolo par excellence, mas que aqui Papus traduz. Tem que se tornar isso aqui. Isto aqui, na verdade, traduzido, ou seja, num sonho você poderia ver assim, e você não saberia o que é. Tá vendo? Essa é a questão do símbolo e a questão do signo. Aqui já é um signo. Se você num sonho tivesse essa imagem, você compreenderia. Isso é um boi, uma vaca, isso é um leão, né? Isso aqui é um homem, o peito do homem para cima, isso aqui é uma águia. Você entenderia completamente. Agora, se você visse isso aqui no sonho, você não entenderia. Só que esta figura, que é esta mesma, aqui símbolo, aqui signo, já é a evolução de uma triste figura, que é como nós nascemos, assim. Ou seja, um porco, um macaco, um javali e um papagaio. Então, o trabalho, que é em qualquer das três escolas, seja o cristianismo, seja a individuação pela psicologia de profundidade, seja pelas sociedades secretas, vai partir daqui, né? Então, temos de deixar para trás a natureza animal, não matando o touro, como nas touradas de Madrid, que foram proibidas, né? Que era um resíduo do mitraísmo. Mas aqui, essa triste figura, é 89% dos seres humanos. É muito ruim saber que 89% da população da Terra, que chegou a 80 bilhões de pessoas, dá 8 bilhões de pessoas, está nessa situação. Fala como um papagaio, quer ver os outros falarem, né? Imita tudo aquilo que ele acha que é bonitinho, é brutal, feito um javali, e come e bebe como um porco. Essa é a triste situação da população mundial. Podemos fazer o que a respeito? Bem, eu estou fazendo a minha parte. Agora, o que devemos fazer, então, é transformar
aquele animal nisso aqui. Olha, aqui é um homem belo, né? O peito está desnudo e aqui nós temos as pernas dele. Ele carrega nas mãos um leão, né? Simbolizando que o peito dele é leonino, ou seja, o sentimento lá é um... Dá uma olhada para não dizer nada em comum. É um javali. Então a diferença entre um javali e um leão é muito grande. E aqui a base, em vez de ser um porco, é uma vaca ou um boi, que são animais extremamente úteis, né, na vida campesina, ou seja, no ambiente rural. Então, de um ser completamente, eu não digo que é completamente inútil, porque os 89% de macacos, né, que só praticamente trabalham no trabalho pesado, são chamados peões, eles terão que chegar aqui. Então 89, 90, 10% chegam. 10% é muito pouco, né? E não, nós temos que sair desse estado. Então papus, eu prefiro pronunciar papus, muita gente pronuncia papus, eu acho que, embora em português seja correto, já que o tem força, mas assim começamos o nosso trabalho. Temos de sair da animalidade e nos tornarmos homens. Do animal para o hominal. Pronto, o primeiro passo é esse. E aí, aqui agora, nós temos que mostrar a vocês algo que geralmente os meus amigos maçons não gostam, mas não sou eu quem diz, né? Quem diz são os próprios maçons. Nós já mostramos a vocês esse livro inúmeras vezes. Frank Ribeiro de Magalhães, Augusto Frank Ribeiro de Magalhães, né? Que a maçonaria é, na verdade, uma derivação do judaísmo. Olha só, vou mostrar mais uma vez. Aqui está marcado. Vou ter a marcação. E aqui nós temos aquele estado num nível muito superior. Então aqui seria o rei Davi. Ou seja, não somente um homem, mas o homem que atingiu a realeza. Na maçonaria equivale ao mestre instalado. Então ali seria o mestre, né? O aprendiz é o macaco. Então o companheiro é um estado intermediário que muitas lojas nem fazem iniciação do companheiro. Então o homem é o mestre, ou seja, de profano passa-se para mestre, e aqui é o mestre instalado, ou seja, atingiu a posição de rei. Pronto, na loja azul tudo se acaba aqui, mas olha só o que está escrito aqui. Com a palavra Maurice Peyard, citado por Lepage, os únicos elementos característicos do simbolismo maçônicos e dos seus rituais, propriamente dito, são palavras sagradas e palavra de passe. São os únicos, olha bem, os únicos elementos característicos da maçonaria propriamente dita. Nome das colunas, dos personagens representados pelos principais oficiais, e são todas elas palavras hebraicas. Isto é tanto importante, mais importante, porque a iniciação é apresentada aqui como tendo por finalidade encontrar a palavra perdida. A palavra perdida é o fiat, né? Faça-se. Então, na Bíblia hebraica, tudo começa com o fiat. Então, eu tenho que descobrir de que maneira eu posso dizer faça-se e seja feito, né? Dixit Deus fiat lux et lux fuit. Deus disse faça-se luz e foi luz. Então, eu tenho que encontrar essa palavra. Minha mente tem que chegar a essa capacidade. Aí está o objetivo da iniciação. A palavra perdida é o poder de criar.
Então, essa é a finalidade da iniciação maçônica e da maioria das sociedades secretas, aquelas que são respeitáveis. Eis a única indicação clara que nós temos relacionando as origens da iniciação maçônica, porque os judeus consideravam a palavra perdida o Yod Revalre, né? Escrito em latim, em letras latinas IHWH. Mas, traduzindo isso em claro e bom português, é o Fiat, faça-se. Deus disse e foi feito. A maçonaria, como coloca tudo simbolicamente, então coloca como sendo a palavra perdida e que cada maçom deve encontrar por si só. Já estou aqui dando a minha resposta, mas que pode ser somente minha. E que elementos vindo de fora, notadamente do pitagoricismo, tenham sido agregados no curso dos tempos, zoroastrismo também, é provável, mas seguramente secundário. Olha, mais claro do que isso, só dois isso. Se não na ordem artesanal, ao menos na ordem iniciática, agora a frase final. Ou a maçonaria é uma imaginação, uma fantasia, uma invenção humana, ou a sua origem, sua transmissão é totalmente hebraica. Pronto. Vou colocar de novo o marcador. Olha, o livro é indiscutivelmente maçônico, não é minha opinião. Aqui está o aprendiz maçom, sentado, com a talhadeira e o Mário e o cinzel. Aqui a talhadeira não aparece. Na mão dele ele está segurando o queixo, mas nessa mão devia haver um cinzel, que é uma talhadeira. E aqui a pedra bruta, que significa ele mesmo. É uma alegoria, mostrando que o trabalho do aprendiz é transformar o macaco em homem. Então, aqui o aprendiz, simbolicamente, é aquele macaco. E essa pedra é ele mesmo, né, como macaco, ainda. Então, aqui tem dois macacos, um em forma de homem e outro em forma de pedra, um em forma animal e outro em forma mineral. E ele mesmo terá que, com o malho, ou seja, um tipo de martelo de madeira, porque no templo de Salomão não podia entrar metais, mas o cinzel é metálico. E ele terá que, então, modelar essa pedra, fazendo com que ela se torne a pedra polida. Esse é, em resumo, o trabalho de individuação na maçonaria. Olhem bem, não disse nada de meu, né? Aqui está, portanto, como a maçonaria pretende chegar à individuação. Individuação, eu estou usando a palavra individuação porque é científica. Ela nem pende para um lado, nem pende para o outro. Se eu falar cristianismo, já estou dando a minha visão do mundo. Sou cristão. Então, não posso fazer isso, né? Isso me tiraria a isenção, né? Se eu falar de Jung, aí poderia estar certo, mas para mim Jung vai ser o sistema científico. E tanto o cristianismo quanto a maçonaria são místicos. Então nós vamos apresentar primeiro os dois sistemas místicos, maçonaria e cristianismo, para depois então apresentar o sistema científico, que é a psicanálise, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Essa é a nossa metodologia, foi assim que nós escolhemos. Então, no último vídeo, dissemos 3 maneiras, 3 vias, há 3 caminhos. São esses 3 caminhos. Então, vou começar aqui pela maçonaria, depois irei para o cristianismo, depois irei para a psicanálise, a individuação, né? Psicologia de profundidade. Bem, já dissemos então claramente, e agora quem quiser discordar pode fazer as suas observações embaixo desse vídeo, né? Que aqui está um livro judeu, o Sefer Yetzirah, livro da criação. Está em inglês, mas nós vamos usar pouquíssima coisa daqui, né? Vamos fazer aqui, mostrar que o judeu tem aquilo que foi dito ali. Portanto, foi tirado daqui. Foi tirado daqui.
E o que é que nós queremos mostrar a vocês? Nós queremos mostrar a vocês o seguinte, que o livro judeu, Rabino Aryeh Kaplan, respeitabilíssimo, tem todo o meu respeito, um homem digno, embora algumas coisas dele não estejam de acordo com o meu pensamento, mas ele apresenta inicialmente aqui um sistema de esferas. Como tudo no universo é esferas, né, e os grandes reis da antiguidade se apresentavam com o título de Senhor das Esferas, então a palavra esfera tem um significado simbólico muito grande, e como nós estamos no simbolismo, não se esqueçam, tanto o judaísmo, né, principalmente no profetismo, quanto na maçonaria, quanto na individuação psicanalítica, em todos eles o simbolismo impera. E então vamos começar com esferas. Elas são em número de 12, mas aqui só aparecem 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas são 12. Aqui embaixo tem uma outra, chamada Clipá, que só vai aparecer em determinados escritos. Eles vão evitar colocar ela. E aí você terá que organizar essas esferas. Essas esferas são suas capacidades. São você, as suas qualidades, seus defeitos, suas virtudes. E elas estão aí, no ar, rodando aqui, à sua volta. E você terá que organizá-las. E a primeira coisa que você vai ter que decidir é se você vai organizá-las de tal maneira que a parte considerada densa fique fora do sistema. Aqui nós temos o sistema, as esferas já estão entrelaçadas, estão interligadas. Então aqui aquelas esferas soltas já sofreram um processo de interligação. Ou seja, a minha inteligência e a simbologia dos rabinos, a sabedoria melhor, dos rabinos já interligou as esferas. Mas aqui essa árvore deixou o denso, o grosseiro, o mundo material de fora. E temos outra possibilidade de considerar que o mundo material pode ser colocado dentro. E assim, aqui nós temos uma noção mais de unidade. Ou seja, eu admito o sutil e o grosseiro, e o sutil é esse triângulo primeiro, que depois se transforma num segundo triângulo, agora virado para baixo. O primeiro é para cima, o segundo aqui é para baixo, e depois o terceiro, que também é para baixo. Então, aí, esse terceiro triângulo para baixo inclui, vamos dar o traço aqui, aí vem duas esferas aqui, e elas vão se encontrar nessa. Então, para baixo, grosseiro. Aí vamos ao segundo de cima, também, duas esferas, e a terceira está aqui com o triângulo para baixo. E aí vamos passar por essa daqui, que muitos livros não trazem, né, que é da Ate, a esfera oculta, e vamos então ver a única esfera que tem duas, e os traços, as interligações, vão levar para cima. Ou seja, essa esfera é diferente das outras. E aí a minha opção é, qual das duas vai ser a que eu vou escolher? Eu vou escolher o sistema que vai considerar que o denso, ou seja, o mundo material, faz parte do todo, ou eu vou escolher um sistema pelo qual eu vou me livrar do mundo material. Se eu fizer isso aqui, eu vou ser um São Francisco de Assis, ou ser um professor Marlanf, que não dá valor nenhum ao material, só o indispensável, né? Apenas o indispensável para viver. Mas a maioria das pessoas não opta por esse sistema, principalmente os maçons. A maioria deles, os maçons, busca organizar essas esferas de tal maneira
que se chegue a essa concepção. Ou seja, que o material, o denso, o grosseiro, está envolvido, está comprometido com o todo. Ou seja, eu devo me desenvolver de tal maneira que tudo aquilo que for material também acompanhe a minha evolução, tanto psicológico, quanto psíquico, quanto espiritual, a minha saúde, os meus bens, tudo isso aqui constitui uma coisa só. Essa é geralmente a concepção do maçom, e a do judeu também. Então, o cristão é diferente, por isso eu não devia nem ter falado nisso, já que nós decidimos que iríamos seguir aqui a mentalidade judaica. Mas, aqui nós vamos ter um ponto de encontro com a figura, mas de outra maneira. Lembra, aquele macaco e aquele homem, aqui é representado no judaísmo por essa figura aqui, ó. É bom sempre tirar o marcador. O marcador sempre atrapalha. Então, é necessário, ao fazer aquela opção, de qualquer maneira decidir que eu serei um homem. Ó. Isso aqui é um homem. Acima de mim existe algo. Então, o judaísmo supõe um poder supremo. E aqui estaria a cabeça, com o símbolo do fogo, a letra Shin. E aqui no peito nós temos o Aleph, que é o símbolo do ar. E aqui nos intestinos nós temos a letra Mem, que é o símbolo da água. Então, despreza os membros. Ó. Os braços não tem nada, são até cortados aqui, tá vendo? As pernas são cortadas também. Os órgãos genitais aparecem, mas supervenientemente. Então, o que importa é cabeça, peito e ventre. Então, o homem é dividido no judaísmo cabalístico em cabeça, peito e ventre. É assim que Papos também vai considerar. Ele vai trabalhar o homem nesses três termos. O ventre simbolizando os instintos, aquelas necessidades biológicas que se impõem. O peito, que são as necessidades afetivas, sentimentais, emocionais. E a cabeça, que são as necessidades intelectuais e espirituais. É isso aí. Então, vejam vocês, chegamos através de Papos a essa mesma concepção. Por quê? Porque todas saem do judaísmo. O judaísmo separou-se do cristianismo, mas a gente vai sempre se abeberar nele, principalmente Martinez de Pasquali. Gosto muito de lê-lo, mas não chegamos na Rosa Cruz, vamos deixar a Rosa Cruz como um capítulo especial. Tenho um carinho enorme por ela. A outra maneira de dizer isto é mais complexa. Já é maçônica. Já é propriamente maçônica. Tipicamente maçônica. E o que é que diz essa outra maneira? Essa outra maneira, ela diz que o ser humano, ele começa como um ponto, um embrião. Esse embrião, que é um ponto, se tiver desenvolvimento, torna-se uma linha. Então ele não morre, ele vive no ventre materno. Se tiver mais uma outra chance de continuar, ele se torna um plano geométrico, um triângulo. Pronto. Se esse triângulo receber mais outro ponto, ele vai se tornar um losango. E assim vai se desenvolvendo, você vai percebendo que ele vai se complexificando, ou seja, o embrião vai se tornar feto, o feto vai se tornar criança, e a criança vai terminar entrando num sistema que é a coletividade. Eles levam agora isso aqui a, vamos dizer assim, essa coletividade, que pode ser apenas a sociedade, aqui é um indivíduo, o triângulo significa um indivíduo, nada. Indivíduo está aqui. Aqui é uma pessoa, pessoa é diferente, é um só. Indivíduos são todos. A gente não usa isso na linguagem comum.
Você chama de indivíduo o que é uma pessoa só. Está errado. O indivíduo é isso aqui, ó, o todo. Então nós temos aqui dois indivíduos. Não sei porque ele colocou dois. Os 231 portões. E aqui 231 linhas. É que ele considera dois pontos de vista. Ele considera como os ângulos ou então como linhas. Mas é a mesma coisa. Então eu posso começar como sendo uma pessoa que se desenvolve até se tornar adulto, e esse adulto terá que ser inserido na sociedade. Isso vai levar a uma outra concepção, que é sair do simplesmente social para pertencer, né, a algo superior, que seria a vida com Deus. Vocês sabem que o judeu tem uma noção de Deus muito clara. Nós herdamos dele a noção de monoteísmo, que eu acho que é melhor enoteísmo, e aí vão aparecer os anjos, as assinaturas angélicas. Aqui ele não desenha, né? O judeu não pode desenhar, ele é proibido de desenhar imagem de escultura, imagem de figura. Então aqui nós temos anjos, só que em vez de figuras são assinaturas. Cada um desses glifos é um anjo. E nós temos de um lado e nós temos de outro. Ou seja, os anjos são muitos. E você pode escolher o seu, dependendo. Tudo isso faz parte da cultura hebraica. Tudo isso nós herdamos da cultura judaica. E aí, aqui seria uma síntese do universo, e o homem vive nesse universo. Então, do animal para o homem, pessoa, da pessoa para o indivíduo, que é a coletividade, e o indivíduo vive no universo, que é algo ainda maior, né? Então, num crescente, o judaísmo ensina os seus adeptos, né? É um sistema bonito, respeitável, né? A se integrarem em algo muito maior, que eles supõem que ainda tem algo maior. Aqui já é grande, mas eles ainda vão supor que existe algo maior, que é simbolizado apenas por 4 letras, ou aqui simbolizado por um cubo. Ou seja, as letras hebraicas simbolizam aquilo que é ali o universo, mas há vários universos, e os universos são simbolizados por um cubo. Então, o cubo vazio seria o espaço vazio, né? Patterns on the void, nós dissemos ali nos astrofísicos. E aqui não, aqui já temos uma letra, Bet. Então, a partir do vazio, uma força criadora, dentro desse vazio, então, faz uma letra. Então, o universo, segundo a concepção pitagórica, foi criada por números. Segundo a concepção javista, mosaica, é criada por letras. Nisso há uma diferença total entre os gregos e os judeus. Portanto, por isso que os gregos e os judeus não se davam bem. O grego chamava o judeu de supersticioso, e o judeu chamava o grego de pagão. Por quê? Por causa simplesmente da maneira que se imaginava que o universo tinha sido criado. Segundo o judaísmo, por letras, Deus criou o universo falando. E essa fala vai embora pelo vento. Eu acabei de falar, já foi embora a palavra, né? Mal eu acabei de falar, foi embora. Verba volant, scripta manent, dizem os latinos. A palavra voa e a escrita fica. E agora que nós temos uma noção muito importante, que vai ser fundamental, que é a noção de equilíbrio, a grande balança. Ou seja, o homem, passando por todo aquele processo que nós mostramos antes no judaísmo,
ele não poderá perder o equilíbrio. Então aqui a grande balança pode ser Binah e Kokmah, os dois pratos que são conhecimento e sabedoria. Pode ser Geburah e Chesed, que são rigor e misericórdia. E pode ser Hod e Netzah, que são inércia e movimento. Então, em todos esses campos, em todas essas aparentes oposições, o homem tem que estar em equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio é a lei fundamental do universo. O universo inteiro está em equilíbrio. Então, lindíssima a concepção, parece uma balança comum de feira, né? Mas veja que aqui no centro nós temos uma coisa chamada razão, que é o que mantém os pratos em equilíbrio. Lindíssimo o sistema judaico. Então, é uma maravilha que Deus, segundo a minha concepção, tenha revelado ao povo de Israel, né, toda essa doutrina através, segundo o texto aqui, eu não pretendia ler, agora estou saindo da minha... São 31 minutos, mas ainda diz, com 32 passagens místicas de sabedoria, Deus gravou, portanto Deus é colocado aqui como sendo o marceneiro, e a abreviatura de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus vivo, Senhor do Universo, o Altíssimo, misericordioso e pleno de graça, alto e exaltado, que existe eternamente, cujo nome é sagrado. Ele criou o universo. Então, agora com 32 caminhos místicos de sabedoria. Mas esses 32 caminhos místicos de sabedoria, eles vão dizer que é a palavra. O texto diz, o Sefer Yetzirah é um pequeno texto conciso que na sua versão menor tem hoje 1.300 palavras, enquanto que na sua versão mais longa contém aproximadamente 2.500. Existe a versão mais comum, que é de 1.800, mas o que se afirma pela tradição é que a original trazida por Abraão, da Caldeia, continha apenas, ele diz a palavra apenas, a few 240 words, ou seja, 240 palavras. Então, o que hoje estamos aqui com 400 páginas, Abraão trouxe da Caldeia, não sei de que maneira, com 240 palavras. Mas, pela palavra, os céus foram criados. Aqui está, portanto, é a partir daqui que vai nascer a maçonaria, segundo a declaração de Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães. A maçonaria, ele diz com todas as letras, ou é uma invenção humana, uma ficção, e nesse caso não faz nenhum sentido você ser maçom, ou então ela é derivada do judaísmo. Pronto. Terminamos assim o nosso vídeo de hoje, e aí eu sinto muito se vocês não concordarem, acharem que a maçonaria tem autonomia, mas não tem nenhuma. Ela é totalmente dependente do judaísmo. Totalmente. Ela é um braço do judaísmo. Apenas isso, nada mais. Mas não vamos brigar aqui. Esse vídeo eu tentei me programar ao máximo para ficar manso, para ficar tranquilo, para ficar sereno. O que fica aqui é, pelo sistema maçônico, a individuação, ou seja, atingir o todo, a mônada final, ser assumido por Deus e se tornar Deus, uno, com o único, começa no caminho da maçonaria, pelos caminhos da maçonaria, começa no judaísmo. Isso é belíssimo quando você lê o livro de Martinez de Pasquali,
onde ele mostra isso com toda clareza, o momento exato da ruptura, quando cristãos ainda não tinham o nome de cristãos, quando os judeus ainda não viam os cristãos como não sendo não judeus, e esse momento é muito explorado por Martinez de Pasquali, que depois vai passar o seu patrimônio para Claude Saint-Germain, que vai dar um acabamento final e vai dar esse símbolo que nós estamos aqui, né? Então, já estou me adiantando, e será o último a ser explorado. Então, o que ficou claro é: o sistema é lógico, o sistema é orgânico, né? Tem todas as condições de produzir um ser humano, mas não vamos entrar em detalhe no judaísmo. Apenas mostramos aquilo ali para mostrar a vocês as raízes do sistema maçônico. E não mostramos apenas da boca para fora. Nós sempre apresentamos os textos e os livros que trazem esses textos. E aí é que a minha bibliografia é que eu acho que faz com que o método artesanal tenha valor. Porque eu não digo o que eu penso simplesmente, né? Eu digo o que é dito por pessoas de indubitável autoridade e de insofismável capacidade para se manifestar sobre o assunto. Assim nós terminamos, passamos um minuto e deixemos agora para o próximo, quando nós entraremos, então, saindo do judaísmo, vamos entrar propriamente na maçonaria. Ficará para o próximo capítulo, tá bom? Então, obrigado. Se não deram seu like, deem seu like. Façam sua inscrição no nosso canal, não lhe custa nada. Basta você bater no lugar que está em vermelho e inscrever-se, fica inscrito, pronto. E você me dá um crédito diante do YouTube. E se quiser inscrever-se mais detalhes, inscreva-se no Colégio dos Magos Caldeus. Você terá aulas particulares, onde você poderá esclarecer os assuntos que aqui, né, eu considero o grau 1. Então, o Colégio dos Magos Caldeus é o grau 2. E eu espero vocês chegarem a um conhecimento que vocês discutam comigo de igual para igual, como o nosso irmão Mariano Saltis, como o nosso irmão Ney Farias e como tantos outros. Então, a nossa vontade é: não precisa o discípulo ser superior ao mestre, basta o discípulo ser igual ao mestre. Então, mas a nossa esperança é que vocês atinjam maestria. Então, encerramos aqui, nos despedimos até o próximo vídeo. Esse será o de número 4, indo muito além de Jung. Até o próximo.